And now I have the pleasure of introducing my good friends and partner, Roberto Tavares, Michelle Lachin. Thank you. Bom dia a todos. Bom dia a todos, um prazer ver esse auditório, esse teatro cheio. Para os que não me conhecem, eu sou Romero Tavares, lidero a prática de International Tax da PwC no Brasil. Sou um homem pardo, grande, de terno cinza, gravata vermelha. Vou passar agora a fala para a minha sócia, Michela, se apresentar também. Bom dia a todos, todas. Eu sou a Michelle Lachin, eu sou sócia aqui da PwC da área tributária e lidero a prática de preço e transferência. Eu sou uma mulher, estatura mediana, eu sou oriental, neta de chineses, né? Eu tenho o cabelo castanho escuro na altura dos ombros, e hoje eu estou com um blazer preto, com uma blusa branca e preta aqui, com os detalhes, né? Corintiana. E tem os óculos aqui na cabeça, porque às vezes eu preciso para ler as coisas de... A idade chegou e preciso para ler de perto. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, a gente chegou nesse momento que há alguns anos já esperávamos chegar, né? Ainda não estamos com a medida provisória convertida em lei, mas podemos já começar com os slides, por favor. Ainda não estamos com a medida provisória convertida em lei, mas o trabalho que tivemos para chegar até aqui é notório, né? Muitos aqui participaram ativamente. Acho que, para a gente entender o que é que a gente vai conversar aqui hoje, acho que faz sentido a gente começar de onde viemos e colocar as perspectivas e as expectativas em linha com a realidade, é o que eu tenho falado, né? Havia muitas expectativas otimistas de alguns contribuintes, alguns colegas, muitas expectativas pessimistas de outros, e o objetivo da nossa conversa hoje é nem seguir pelo otimismo, nem pelo pessimismo, é trazer um pouco a discussão para o chão e para a realidade. Vamos ter um alinhamento com o Arm's Length Principle? Tudo indica que sim, quase certo que sim, 99% ou mais, vamos falar sobre isso hoje. Claro, a moda brasileira. Isso é o que a gente precisa ser capaz de entender e conversar com nossas matrizes também. Vai ser diferente, o Brasil é diferente, vamos ter dificuldades tipicamente brasileiras, vamos ter desafios unicamente brasileiros, como já colocados pelo Durval, mas também não vai ser algo diferente de uma roda. Vai ser uma roda com suas peculiaridades. Nós não vamos reinventar a roda. Vai ser uma roda, mas vai ser uma roda com suas características próprias, sua resistência própria, sua autonomia própria. Então, após a gente ver onde é que a gente está, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, eu queria realmente trazer para a prática, né? O que temos na medida provisória é o Arm's Length Principle? Cabo a rabo, estamos aderentes àquilo que deveríamos fazer? Tem aspectos na medida provisória que representam um risco de distanciamento do arm's length? Eu entendo que sim. Vamos ver quais são. Por isso que há mais de 100 emendas propostas e o trabalho do Congresso para revisar essas emendas altamente técnicas não é fácil, né? Posto isso, quais as nossas perspectivas, considerando essas dificuldades e considerando até o eventual alinhamento do que precisa ser feito, né, os eventuais ajustes ou aperfeiçoamentos na medida provisória, quais são as perspectivas reais de impacto nas empresas? O que tende a acontecer em termos de modelo de negócios? Ao mesmo tempo, o que tende a ser a nova rotina de cumprimento de obrigações? O que é que nos espera aí nesse próximo ano? Então, a gente tem, de fato, um desafio tremendo pela frente, uma oportunidade tremenda pela frente, mas eu entendo que isso deve ser encarado com uma dose de realismo e prudência. A gente não deve encarar esse desafio nem com desespero e pessimismo e nem com euforia, que é o que eu tenho observado, às vezes, pelo mercado. Então, resumidamente, a medida provisória pretende realmente atingir esse alinhamento com as diretrizes OCDE. Ela consegue isso efetivamente? Nem sempre. Tem alguns dos aspectos que estão na medida provisória que são problemáticos, que representam, a nosso ver, ainda um distanciamento, ainda um risco de dupla tributação,
às vezes por uma inconsistência de desenho, a gente vai falar um pouco sobre isso, às vezes por inovações brasileiras, que sempre acabam aparecendo, né? A gente chama os jabutis, as jabuticabas, o que quer que seja. Tem alguns dentro da medida provisória que a gente precisa ser capaz de falar sobre eles. Por outro lado, ainda que a medida provisória estivesse perfeita, é a implementação do Arm's Length Principle, que é uma norma complexa e sofisticada, com um grau de subjetividade alto. A gente vai falar sobre isso. Não é à toa que é essa norma que, mundo afora, gera mais hipóteses de controvérsia, mais hipóteses de diferenças de interpretação, de boa-fé de parte a parte, de fisco contribuinte e fisco de um país, fisco de outro país. Então, esse tipo de norma ele se opera com viabilidade mundo afora, inserido num contexto diferente do nosso. Um contexto onde há ampla transação fisco-contribuinte, onde há métodos alternativos de resolução de disputas, várias outras ferramentas, digamos, do ferramental dos países membros da OCDE que nós não temos. Então, de certa forma, por isso que eu gosto de ainda ilustrar um processo em construção. Temos aí mais um tijolo colocado na parede, mas tem alguns outros para a gente conseguir construir um sistema que funcione com eficiência e com segurança jurídica. Então, é um processo que continua. É muito importante de ter essa norma, porque essa norma também vai forçar o desenvolvimento de outros aspectos do nosso sistema jurídico tributário como um todo, não só para preços de transferência. Mas de onde viemos? Ignorando as discussões que já vêm de décadas, tá? Mas as mais recentes. Qual é a última rodada que a gente está vivendo ela ainda? O Brasil pediu para ser membro, né? Depois da crise de 2015, 2016, Temer, etc., o Brasil pediu para ser membro. No que o Brasil pediu para ser membro, passou um bom período de política de Estado clara, determinada, de nós precisamos fazer o necessário para conseguir aceder à OCDE. Era um mandato de governo, de Estado, de país. Com isso, as autoridades brasileiras receberam, digamos, a missão de convergir. Não foi dada a opção de convergir, foi a missão de convergir. A missão foi encontrem o caminho de convergência. Os diálogos iniciais, eu me lembro quando Angel Gurria esteve aqui no lançamento público desse projeto em 2018, a mensagem inicial era de cross-polinização. Vamos tentar aprender uns com os outros. Havia uma expectativa, talvez, até que as diretrizes eventualmente evoluíssem, aprendendo com o que deu certo e o que deu errado da experiência brasileira. Isso não aconteceu ainda, né? Eu digo ainda porque não acabou ainda o Pillar 1. Vai que no Amount B vai ter alguma coisa com cheiro de Brasil. Mas o fato é, não aconteceu. Ao final do projeto, em 2019, do projeto público, o que é que nós tivemos? Uma decisão pelo alinhamento. Alinhamento. O Brasil decidiu alinhar-se às diretrizes OCDE. E haveria um capítulo, deve haver, de fato, um capítulo infralegal, normatizando, eventualmente, safe harbors, talvez um sistema inovador, mas não revolucionário. Então, essa decisão foi tomada em 2019, e desde 2019 nós esperávamos chegar no momento que estamos agora. Claro, tivemos a pandemia, vários outros assuntos muito mais importantes tiveram que ocupar a pauta, mas, de fato, houve um atraso. Houve um atraso também. Poderíamos ter estado no ponto que estamos agora mais cedo, mas tudo bem, chegamos aqui, final de 2022, o que poderia ter sido talvez um projeto de lei, se tivesse vindo mais cedo, acabou vindo atabalhoadamente com uma medida provisória, 29 de dezembro. Já passamos por isso em décadas passadas, não esperávamos passar por isso agora. Principalmente porque, justamente, as deficiências de texto eventualmente poderiam ter sido eliminadas, fosse um processo legislativo diferente. Mas é o que temos para hoje. Então, estamos aí. Temos agora mais de 100 emendas protocoladas, várias com temas que se repetem, a gente vai falar sobre alguns deles hoje, que são justamente os temas de preocupação. Alguns, eu digo, tem o bom, tem o ruim e tem o feio dentro dessa MP. Aquilo que é bom, simplesmente vai ser uma dificuldade, complexidade de administrar um sistema novo depois, a IN vai ser super relevante para isso. Aquilo que é ruim pode resultar em problema sistêmico de dupla tributação não intencional. A gente vai falar sobre isso, porque é um patchwork, é uma coxa de retalhos de regras de diferentes países. Então, tem alguns itens ali onde pode haver curto-circuito. Se a gente tivesse uma rede de tratados maior, essas incongruências daquilo que não é o feio poderiam ser resolvidas. Ou seja, não são novidades, são só incongruências.
Então, há uma pressão para o Brasil seguir adiante com algumas outras providências naquela construção de se tornar um país que pode aceder à OCDE. Mas aquilo que é feio, de fato, se não for retificado, a gente vai acabar com um sistema que tem alguns buracos, que tem aí alguns perigos, que tem alguns pitfalls, e principalmente atingindo o que o Horácio acabou de falar, que é o que tem de mais valor, que são as remunerações por intangíveis, né, royalties, etc., e algumas outras regras que o Brasil criou que também divergem do padrão global. Tivemos um bom desenvolvimento, que foi a publicação da IN recente, regulamentando como pode ser feita essa opção para o ano de 2023, jogou para o mês de setembro, até dando aí uma margem para o período que vai ser necessário para trâmite da própria medida provisória, pode ser que vá até junho, a gente ainda não sabe, mas tem, de fato, alta probabilidade de conversão, altíssima probabilidade de conversão. O governo atual ele apoia, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, dessa perspectiva, se for junho, a gente, de fato, teria aí, a partir de junho, talvez em junho, como prometido na reunião que fizemos com a AmCham, a publicação de uma IN. Vamos hoje ter mais informações sobre isso, conversando com a Receita Federal. E aí teríamos aí 6 meses ainda, teríamos setembro para quem quisesse optar retroativo a janeiro, mas teríamos aí, para quem não estiver pronto ainda, 6 meses de preparação para a obrigatoriedade da norma. Pode ser que seja um prazo curto, mas é isso que a gente tem para hoje. E as emendas propostas, muitas, inclusive, colocam a possibilidade dessa obrigatoriedade passar para 2025. Eu entendo que tem aí uma boa probabilidade até disso ter uma chance de ser considerado. Mas quais são as motivações para a mudança, que são muito claras, estão documentadas na própria exposição de motivo da IN, da MP, amplamente discutidas com o governo, vários eventos públicos que nós fizemos, ou dos quais nós participamos. E o que é que eventualmente muda, né? No governo passado nós tínhamos uma marcha, uma ordem unida, né? Ordem de acessão. Faremos o necessário para aceder ao OCDE o quanto antes. Então, além das características intrínsecas dessa convergência, ou seja, eu tenho uma lei que ela reduz o potencial de dupla tributação, né? Se eu reduzo o potencial de dupla tributação, eventualmente eu tendo a ter um efeito favorável sobre investimentos e comércio. Ótimo. Então, isso é melhoria no ambiente de negócios. Amplamente documentado no próprio trabalho conjunto Receita-OCDE. Essa motivação é suprapartidária. Independe de decisão política se eu quero ser membro da OCDE ou não. É interesse unilateral do Brasil. Ficou notório também, durante o processo de análise pela Receita Federal, que, de fato, a regra anterior permite sistemicamente uma redução da arrecadação brasileira, principalmente com as empresas multinacionais brasileiras ou algumas grandes exportadoras de capital estrangeiro que tenham funções e ativos estratégicos no Brasil que não eram considerados porque não havia análise funcional. Então, de fato, eu tinha sistemicamente aí um sistema que causava dupla tributação para alguns e dupla não tributação para outros. Sendo que foram tantos anos de dupla tributação que você acabou minimizando as transações que acabavam sendo sujeitas a essa dupla tributação. Logo, a base de arrecadação por dupla tributação, ao longo dos anos, foi diminuindo, enquanto que a base de não arrecadação por não tributação foi crescendo. Então, a mudança, de fato, tem um efeito arrecadatório. Esse efeito arrecadatório, hoje, motiva suprapartidariamente também, a direita, a esquerda e o centrão. Então, por conta disso, é que a medida provisória continua a ter aí uma alta probabilidade de conversão. O alinhamento pelo alinhamento, Brasil ser mais convergente às boas práticas internacionais para a acessão ao OCDE ou não, deixa de ser uma prioridade como era no governo anterior. Não é que deixa, porque deixa de ser uma política de Estado, mas a ênfase nessa política de Estado certamente mudou. Os discursos, as narrativas já mudaram. Então, primeiramente, quem é que enfrenta essa dupla não tributária, esse aumento de carga, esse risco de aumento de carga, primariamente pela eventual fim da dupla não tributação? Como eu falei, primariamente multinacionais brasileiras, que não por iniciativa própria, não por ganância, mas pelo desenho do sistema. Nós tínhamos um BFIEX até a década de 90, que reduzia a carga no imposto de renda das pessoas jurídicas, grandes exportadoras. Na OMC,
foi determinado que era um subsídio ilegal. De caso pensado ou não, mas na mesma década, nós criamos as regras de preços de transferências, as regras de tributação de lucros no exterior, que, combinadas, resultavam numa carga reduzida para grandes exportadores com revendas no exterior. Então, nós criamos sistemicamente um incentivo para a multinacionalização de exportadores brasileiros. Nós fabricamos, criamos o estímulo para que as brasileiras se tornassem multinacionais, as grandes exportadoras se tornassem multinacionais. É como se fosse um outro BFX. Né? Legal ou ilegal, o OMC não colheu. Mas o fato é, vigorou por 20 anos. No que vigorou por 20 anos, agora o que é que a gente está enfrentando? É um novo fim do que seria esse novo BFX. Então, foi uma onda, né? Foi um rio que passou em minha vida, foi uma onda que se foi. E agora as multinacionais não vão mais ter esse subsídio, elas vão ter que agora decidir se elas continuam sendo multinacionais, só que agora considerando que os ativos, as funções que têm no exterior talvez não sejam tão relevantes ao ponto de atrair tanto lucro, ou então elas se internacionalizam mais, se reestruturam. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas esse é o ser ou não ser que as multinacionais brasileiras estão considerando. Para as estrangeiras, grandes importadoras, a gente tem, para a maioria, um grande momento de celebração nos headquarters. Finalmente abram os champanhes, o Brasil agora vai ser um bom menino, vai se tornar um bom aluno, sentou na primeira fila, copiou e colou as diretrizes, agora a nossa vida está resolvida. Né? Finalmente o Brasil vai ter uma base de cálculo do IRPJ e CS correta. Né? No dia seguinte da festa, a vassoura acabando com o confete dessa celebração, a gente percebe, espera aí, mas eu tenho, de fato, alguns aspectos técnicos e outros sistêmicos. Os aspectos técnicos são, obviamente, depender dos fatos e circunstâncias da empresa, operações, ativos, etc., mais complexa, menos complexa, mercado em que atua é mais regulado, menos regulado, economia é muito grande, é fechada, às vezes é mais protegida, menos protegida, depender da empresa. Você pode ter, de fato, uma configuração, uma composição de perfil funcional diferente do que se esperaria ver numa controlada de uma multinacional em outro país. Então, vai ser uma análise diferente, sofisticada. A gente vai ter que fazer ela com muita cooperação junto com o nosso network global, porque vai ser um animal diferente. Em alguns casos, em outros não. Vai ser um animal simples, que realmente estava simplesmente sendo super avaliado. Em outros, não. A gente vai ter um animal complicado, cuja avaliação é difícil. Talvez haja ativos intangíveis no Brasil, no padrão DEMP, nunca antes percebidos, até porque o padrão DEMP é novo. Então, com essa perspectiva, o que é que eu vou ter? Alta complexidade, alta subjetividade no padrão primeiro mundo. Vai ser complexo para qualquer headquarter fazer, vai ser complexo para a PwC fazer. A gente vai fazer, vai ficar ótimo, mas vai ser complexo, vai ter muito julgamento técnico sofisticado envolvido. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar lidando com quem? Com a mesma Receita Federal do Brasil, com o mesmo CARF, com o mesmo Judiciário, sem os mecanismos de transação fisco-contribuinte que existem em diversos países da OCDE, que são muito úteis em matéria de preço de transferência, sem os mecanismos de arbitragem através de tratados, que temos poucos tratados, os que temos não tem nem o artigo 9.2, que dirá o artigo de arbitragem no MAP. Então, a gente não vai ter as ferramentas de mitigação dessa insegurança, que é inerente à complexidade. Por conta disso, a gente vai descambar aonde? Contencioso. A gente vai passar, de fato, por uma fase de bastante contencioso. Talvez não para quem é simples, para quem tem operações simples, mas para quem tem operações complexas, preparem-se, façam o melhor trabalho possível, estamos aqui para isso, mas, de fato, vai ter um questionamento de uma autoridade em curva de aprendizado, num tema que vai ser complexo até para quem já conhece. Então, esse é o que nos espera. Né? Por isso também que vale a pena considerar modelos alternativos. Mas o que é que de bom a gente tem? Antes de, depois de eu colocar esse cenário que para trazer um pouco de choque de realidade, o que é que de bom a gente tem? A gente legislou o Arm's Length Tender, a gente trouxe o que os Estados Unidos é lá o 482, a versão do artigo 9 da Convenção Modelo, agora é lei brasileira. E declaradamente dizendo, é o princípio fundamental, ela orienta a IN como um todo. Tem várias referências na IN que voltam para assegurar a precificação de acordo com o princípio Arm's Length. Então, o sistema ele está bem desenhado como grounded no Arm's Length Principle.
Só que no Arm's Length Principle, conforme ele é introduzido no Brasil, não tem um cruzamento de referência para as diretrizes nem para os tratados. Então, estamos vendo o nascimento de um Arm's Length Principle à brasileira. Perfeito. O que é que isso quer dizer? Coisas boas num primeiro momento. Michela? Sim, acho que nesse momento de celebração, o que a gente consegue verificar na MP, que, de fato, a MP acolheu, os termos da MP acolheu, né, na íntegra, né, as diretrizes, né, no sentido de trazer o approach da OCDE, quando vamos analisar os preços de transferência daqui em diante, né, nessa nova realidade, né, Romero, de entender, fazer o delineamento da transação conforme a diretriz do OCDE, né, entendendo o negócio, identificando as transações, delineando, de fato, a transação efetiva, envolvendo, vamos analisar os termos, as condições, né, contratuais. Onde estão as funções? Que funções as partes exercem? Né? Onde estão os ativos, aqui no Brasil, lá fora? Que riscos as partes envolvidas, né, assumem? Né? Risco cambial, onde estão os riscos? Né? Mais aqui, mais lá fora? Então, essa análise está muito em linha, né? Acolheu muito o que as diretrizes determinam, de forma a verificar as características dos bens, dos serviços, né? As circunstâncias de mercado, as circunstâncias econômicas. É uma análise muito mais ampla de agora em diante. Né? E, com isso, uma vez feito isso, vamos comparar. Né? Como, né, comparar operações, entendimento das partes controladas, temos dados, as comparáveis, para saber, de fato, qual que é o arm's length, né, se o arm's length, né, o princípio do arm's length, de fato, está sendo verificado nessas operações. O que a gente olha é que esse conjunto de regras nesses assuntos é quase que uma reprodução das diretrizes de 2017 pós-BEPS. Então, é o estado da arte das diretrizes em referência ao delineamento das transações e em referência à análise de comparabilidade, se poder usar dados estrangeiros, se poder fazer ajustes sobre dados estrangeiros. Então, você tem aqui ferramentas que são boas ferramentas, as mais modernas ferramentas, ainda que complexas, mas são boas ferramentas. É um bom aspecto positivo. Outro aspecto positivo, de fato, foi também a introdução de novas metodologias, além daquelas 3. É claro que agora num cenário sem margens fixas, né? Mas já tínhamos, sim, o preço independente comparado, o equivalente, né? O preço de revenda menos lucro e de custo mais lucro. Só que agora tem também a introdução de 2 novas metodologias que também têm a margem líquida de transação e a divisão do lucro. Então, ela trouxe agora, no custo independente comparável, de fato, eu foco no preço transacional. Esse preço contratado, de fato, ele é comparável numa operação entre terceiros, né? O revenda não sem mais aquelas margens fixas que até então tínhamos, né? Mas a introdução também de 2 novas metodologias, isso é um aspecto positivo de mostrar também, de permitir que as empresas brasileiras tenham essa opção. É claro, não há mais aquela seleção de o melhor método eu escolho, mas agora o melhor método, né, eu tenho que justificar e selecionar qual seria o mais adequado. Né? E, com isso, é também um ótimo sinal, um sinal positivo, de que a nossa legislação, da forma que ela está, ela permite, ela abrange, está muito em linha também com as diretrizes da OCDE. Mais uma vez, é praticamente uma reprodução no que diz respeito aos métodos. Mais uma vez, a linguagem dos métodos nas diretrizes, as diretrizes a gente tem quase 600 páginas. A IN, por mais que seja longa, tem 18. Então, ainda tem muita expectativa do que vai vir regulamentado na IN a ser editada em junho. Mas, pelo menos, a linguagem das diretrizes, quando se referem aos métodos, é praticamente reproduzir. A gente vai falar um pouco sobre commodities, que é onde há ainda alguma preocupação relativamente aos métodos, mas não chega a configurar o que seria um 6º método, a meu ver. A gente pode conversar mais sobre isso, inclusive, no nosso painel mais tarde. Mas os métodos são todos alinhados e a gente tem, de fato, mais uma reafirmação do princípio, que mesmo nos artigos que tratam dos métodos, nós temos a referência ao arm's length, que a aplicação dos métodos, a escolha do método mais adequado, serve para garantir que o resultado seja arm's length. É mais uma reafirmação que nos traz de volta para o princípio ser observado. Ou seja, o método não pode distorcer o princípio, né? O rabo não pode abanar o cachorro. Ao contrário, a escolha do método serve para garantir que se precifique transações como precificariam terceiros. Né? Enfim. Aqui é onde a gente começa a ter preocupações já. Né? Por quê? Porque o escopo de transações controladas, quando a gente entende a linguagem das diretrizes e a origem delas na legislação americana, como bem citou o Horácio,
ela trata de transações controladas. Uma parte é capaz de controlar para onde o lucro vai, há um alinhamento de interesses. Ainda que esteja mais de uma parte envolvida, economicamente, o alinhamento de interesses impede a independência, a barganha pela divisão de lucro. Então, essa é a lógica, é uma lógica de controle econômico, não é controle societário, é controle econômico que justifique um alinhamento de interesses. Então, por isso que o termo no tratado é Associated Enterprises. O associated aqui não é relação societária, é relação de parceria, elas estão agindo em conluio. A lógica da norma, do objeto e propósito da norma, é evitar o conluio para a manipulação da localização dos lucros. Isso, em vários países, se diluiu. Não nos Estados Unidos, continua sendo controle. Mas em vários países se diluiu e passou a ser, olha, esse teste do controle econômico é tão difícil que eu vou adotar um padrão que se chama influência substancial. Então, influência substancial acaba por definir o que seria uma relação onde há risco da precificação ser manipulável. Onde do lucro ir de um lado para o outro é como se fosse do bolso direito para o bolso esquerdo. Ou pudesse ser compensado entre as partes de alguma forma, ou seja, um conluio. Esse princípio está reproduzido na lei. Tem um padrão que se chama, na lei, influência, não influência substancial, mas o padrão da influência ele está condicionado por essa condição. A condição é que ele possa levar ao estabelecimento de termos e condições que divirjam daqueles praticados entre terceiros, ou seja, mais uma afirmação do Arm's Length Principle. Tivesse o critério da influência na lei e apenas dessa maneira como está aqui, ou seja, apenas principiológico, a gente teria uma boa salvaguarda que não haveria um controle exacerbado exercido através das normas de preço de transferência. Porém, a moda brasileira, a gente também tem presunções jurídicas do que são situações a serem testadas. E nessas presunções jurídicas entram diversas relações societárias e diversas relações de influência que não representam risco, como, por exemplo, um conselheiro independente comum no conselho de administração pode fazer com que as empresas sejam tratadas como associadas. Então, ou seja, você vai testar a mercado, testar para fins de preço de transferência transações que já são a mercado. Ontem eu brincava com o Horácio dizendo todas as empresas do Berkshire Hathaway seriam tratadas como relacionadas, talvez do 3G também, e por aí vai. Então, minoritários em comum, influentes, ainda que não influentes ao ponto de representar um risco para a precificação entre as empresas da qual eles são minoritários, já seriam gatilhos nessa lista brasileira. Isso faz com que a rede brasileira, a rede de arrasto brasileira para as transações, seja uma das maiores do mundo. Tem algum país no universo CDE que faz? Tem, Itália, mais um outro. 70 e poucos países que eu olhei, 30 e poucos tinham critério de influência, mas tinham dentro de outro contexto. E a gente vai falar mais sobre isso. Quando a gente olha para a determinação, mesma coisa. A gente tem aqui duas coisas boas. Michela. Está funcionando, ok. Então, somente a determinação tem a parte testada. De fato, você tem a confiabilidade das informações, né? Você tem também a seleção da parte estrangeira. Então, isso é um aspecto positivo, que a medida provisória trouxe. Né? E tanto eu posso selecionar a parte brasileira se os dados forem mais confiáveis, se o perfil funcional da operação brasileira for menos complexo, e muitas vezes vai ser, como eventualmente o contrário, que isso também ajuda. Então, a gente ter essa possibilidade que está em linha com as diretrizes é bom. E isso se complementa pela questão das amostras. As amostras, né? As amostras comparáveis. A possibilidade de usar dados estrangeiros com seus devidos ajustes, que ainda, né, estão por vir, mas permite também, é um aspecto positivo nessa nova implementação das mudanças. Qual que é também a curva, né? Qual que é a curva quando confiável, o intervalo intercoatil, que é o padrão, o ajuste pela autoridade, pela mediana. Então, tudo isso também aspectos que devem ser considerados. São algumas das, digamos, contribuições do Brasil, eu diria, até para as diretrizes. Isso. Quando a gente coloca no nosso sistema que eu tendo uma base de comparáveis confiáveis, eu posso usar todas elas, a curva inteira, isso é excelente pela teoria,
Isso é considerado nas diretrizes, e isso não é comum. Eu não lembro de nenhuma outra legislação, de nenhum outro país que legisle que a curva inteira pode ser aproveitada. Claro, se for confiável, a Receita talvez limite isso, deve limitar. E acho que talvez a instrução normativa deve trazer mas só o fato de estar na lei, que sendo confiável você pode usar a curva inteira, é uma grande garantia. É muito positivo e é tecnicamente correto. Da mesma forma, o intervalo interquartil, que é o padrão, é o que é utilizado mundo afora anyway. No final das contas, esse aspecto aí faz com que a gente esteja até um pouco à frente da curva. Tá bom e está melhor do que a média, né? Agora, quando a gente entra nos ajustes, a gente começa a ter problemas. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, ajustes unidirecionais, né? Então, o ajuste feito pelo contribuinte, que seria um ajuste primário, que aqui a gente chama de ajuste espontâneo, pelas diretrizes, ele tanto pode servir para adicionar quanto para excluir da base de cálculo. E, by the way, aqui a gente deveria sempre estar falando de ajustes fiscais, a gente não deveria estar falando de ajustes transacionais. Eu vou voltar a esse ponto mais tarde. Mas aqui é o seguinte, então, no nosso ajuste chamado espontâneo, que é o ajuste primário, a norma limita ele a só ser para cima, é só upwards. Isso não está consistente com as diretrizes. Mas por quê? Mesmo no ambiente OCDE, e mesmo no secretariado, e mesmo nas discussões, nas publicações da OCDE, há uma preocupação que os ajustes unilaterais espontâneos para baixo não têm um correspondente para cima, lá fora. Logo, eles permitiriam dupla não tributação. Então, é uma preocupação do desenho das diretrizes. Eventualmente, pode ser que as diretrizes mudem nesse sentido. Então, para que isso seja aceitável, e foi para a OCDE, você tem que dar uma outra forma de garantir que o ajuste para baixo, que o downward adjustment, seja possível. Como é que você, então, faz? No bilateral. Então, a lógica para poder continuar aderente ao Arm's Length Principle é que, se você não pode fazer para baixo unilateralmente, você deveria poder fazer para baixo livremente, bilateralmente. Desde que você mostre que o outro lado tem um ajuste para cima, você poderia fazer o ajuste para baixo. Só que a norma brasileira, quando veio falar do ajuste compensatório, o que foi que ela fez? Ela disse, olha, você até pode fazer para baixo, em procedimento a ser ditado pela Receita Federal, a MP. Bom, que procedimento é esse? É uma homologação? É um pre-filing? O que é? É alguma limitação à minha liberdade. Eu deveria simplesmente fazer e ser auditado. Então, só a existência da exigência já é uma preocupação. Só que, em segundo plano, o downward adjustment obrigatoriamente tem que ser feito no mesmo ano calendário. Bem colocado pelo Horácio, que no mundo do Pillar 2 talvez seja necessário fazer anyway. Mas o fato é, a norma está limitando, quanto a norma poderia permitir. Se a norma permitisse que o ajuste fosse feito no ano seguinte ou no ano posterior, ou que seja no prazo prescricional, você garantiria aderência ao arm's length. Por quê? Porque você não tem o primeiro. Se você fosse capaz de fazer o primeiro e ser fiscalizado, tudo bem limitar o segundo, que tem uma administração mais complexa, no tempo. Mas se você não tem o downward no espontâneo, você precisa ter o downward no bilateral. E isso é um defeito da nossa norma. Quando a gente olha para o ajuste secundário também, mais uma vez, o Brasil tentou pegar o estado da arte. Está nas diretrizes o ajuste secundário, que é o quê? Quando você tem um ajuste primário, ou seja, o preço foi considerado alto demais, o Brasil pagou um preço alto demais, o Brasil recebeu um preço baixo demais. Então, essa diferença é considerada como se fosse um empréstimo entre as partes, uma ficção de empréstimo. E isso está em linha, super sofisticado, está em linha com as diretrizes. Tá. Mas nem todo país adotou a última versão das diretrizes, nem todo país faz isso. Muitos países membros da OCDE não fazem, Reino Unido, por exemplo. E o que é que acontece? Se você tem do outro lado um país que não usa, e o Brasil usa, você tem um ajuste numa ponta que não necessariamente vai ser reconhecido na outra, a não ser que você tenha um tratado e coloque os dois países para resolverem. Só que, guess what? A gente só tem 30 e poucos tratados que não tem o 9.2. Então, na prática, a gente vai acabar tendo várias situações onde, se o país do outro lado não tiver ajuste secundário, não tiver tratado, que a gente pode acabar tendo qualquer ajuste secundário nosso virando dupla tributação. E, ainda por cima, colocaram uma taxa de juros pré-fixada em 12% ao ano. Quando a Selic está 13%, parece até razoável. Mas até essa própria Selic já teve 6%. E o fato é, pré-fixada não é arm's length. E, Romero, isso fica mais difícil também nas operações com ampla definição de parte controlada, né? Exatamente, muito bem lembrado, Michela. Quando a gente olha para essa característica do ajuste secundário, junto com a outra característica que o Brasil escolheu fazer, de ampliar a rede de arrasto e trazer terceiros, isso você só consegue eliminar esse empréstimo fixo
através de um pagamento, um recebimento, você, com um terceiro que já fez a transação a mercado, você não vai cobrar do terceiro o ajuste de preço de transferência brasileiro, o terceiro não vai pagar. Então, nesse sentido, você vai ter um empréstimo para sempre, acruando juros a 12% ao ano. Depois de 5 ou 6 anos, o valor do ajuste secundário está maior que o valor do ajuste primário. Vai ser uma dupla tributação eterna. Não é arm's length, né? E daí a gente traz o quê? A gente tem várias disposições específicas na lei que, para alguns colegas estrangeiros, assusta o fato de ver esse tipo de disposição em lei. Primeiro, porque são muito complexas. Segundo, porque, mesmo no ambiente OCDE, são esses assuntos que tendem a ser mais voláteis, estão sempre em evolução, cost contribution, definição de intangíveis, o que fazer com as funções DEMP, são exatamente o estado da arte como ele está agora, só que esse estado da arte não é estático, não é uma fotografia, é um filme. Então, a gente está capturando isso na lei, alta sofisticação, vamos ver como vai vir na IN e vamos ver como vai continuar o desenvolvimento das diretrizes. Então, muita atenção a esses temas. O Brasil tem todas as ferramentas mais complexas do mundo, só que agora elas estão fixadas em lei, e vamos ver o quanto, através da IN, você consegue acompanhar a evolução dessas ferramentas. E são muito, muito sofisticadas. Então, ainda que a IN tente fazer o melhor possível, é muito possível que aqui, nesses assuntos, a gente tenha, justamente como acontece lá fora, muitas das controvérsias, muitas das diferenças de interpretação. E aí, onde é que a gente chega depois? Chega no feio, né? O ruim são os ajustes, a questão da parte testada, né? O bom é o ferramental principal. O que é o feio? O que o Brasil fez de inovação. Então, primeiro, tem uma inovação que não é tão nova assim, né? O Brasil revisitou suas definições de paraíso fiscal, regime fiscal privilegiado, alinhou a alíquota a 17% e delegou a autoridade para a Receita Federal regulamentar o que é isso, jurisdição favorecida e regime fiscal privilegiado. Pois bem, o simples uso de uma alíquota de referência já não é a melhor prática global em termos de práticas anti-paraíso fiscal. Normalmente você utiliza o quê? Opacidade, não transparência, não cooperação, ou você coíbe, você tem ferramentas para evitar a proliferação de práticas consideradas danosas, os Harmful Tax Practices, do Fórum de Administrações Tributárias. Não é nada disso, a gente simplesmente usa a alíquota como indicador e alguns indicadores jurídicos brasileiros para dizer, bom, tem substância, não tem, eu acho que é um abuso, eu acho que não é. É unilateral. Então, uma ferramenta unilateral para definir abuso internacional é uma contradição, principalmente numa lei que está tentando convergir aos padrões internacionais. Então, isso aqui, e ainda por cima em desalinho com toda a discussão de Pillar 2. Então, o Pillar 2 tem uma alíquota efetiva de 15% como referência e todo um ferramental de como e quando você tributa um diferencial de alíquota. O Brasil chega e diz, olha, primeiro, eu vou impor as regras de preço de transferência e think cap em todos esses países, em transações com terceiros, inclusive, em todos esses países, e aí vem a bomba atômica. Eu vou vedar a dedução de royalties de serviços técnicos pagos a todos esses países. Quando a alíquota OCDE é média 22%, 23%, e quando a efetiva da maioria dos países membros OCDE em receitas de royalties é inferior a 17%. Então, o que é que o Brasil pode fazer agora? Ele pode vedar todas as deduções pagas para o US que se beneficiem de FDII. Ele pode vetar todas as deduções pagas para a Inglaterra, para a França, para a Itália, para os seus respectivos Innovation Boxes, que são regimes de incentivo à inovação tecnológica, que foram reformulados depois do BEPS, para não serem considerados danosos e serem considerados legítimos. Então, no ambiente internacional, ainda que a alíquota efetiva seja baixa, se o regime for legítimo, ele não é danoso, não era para sofrer essa diferença de tributação, só exceto no âmbito do Pillar 2, e o TPR, etc. E tal. Então, quando o Brasil adota uma solução unilateral de vedar uma dedução com custo de 34% e ainda impõe IR-fonte de 15%, ou de 10%, ou de 25%, o Brasil realmente apertou o botão da bomba atômica. Ele não quer mais brincar, pegou a bolinha, saiu do parque, não quer mais brincar de royalties. Isso, no momento da economia, onde o maior valor que as empresas conseguem gerar é através dos intangíveis, é uma receita para o Brasil continuar não pertencendo em nenhuma cadeia global de valor. Então, é um problema muito grave. A gente propõe, inclusive, a supressão dessa norma.
Michela. Bom, outro aspecto aí que também, convergendo com as diretrizes, o Brasil trouxe para os 3 níveis de documentação. Contemporânea, digital, mas, de fato, teremos aí tanto a parte do master file, né, que são informações do grupo, que, pelo que tudo indica, pode ser que se aceite até que seja em outro idioma, em inglês, né, ao que parece. A parte do local vai trazer o local file, que são informações sobre a empresa brasileira, aí esse muito possivelmente em português, porque ele é muito específico da empresa brasileira, e o country by country, declaração país a país, que já existia, que já era um requisito que as empresas brasileiras tinham que atender. Então, ele traz aí, muito em linha, 3 níveis de documentação, em linha com as diretrizes também, né, Romero? E a atenção aqui são as altas penalidades. Acho que o Horácio mencionou muito também na apresentação dele, das altas penalidades que existem com relação ao compliance com a documentação. Então, sem prejuízo das penalidades já aplicáveis, eventualmente aplicáveis à transação, a falta, a entrega de documentação errônea, omissão de dados, tudo isso pode culminar em percentuais, em penalidades que se aplicam com base em percentuais, podendo chegar até a 5 milhões de reais em termos de penalidade. Então, são, a nosso ver, as penalidades altas no tocante à entrega da documentação, da informação que vai ser necessária em linha com as novas mudanças. Me lembra aquelas multas de custo integrado, etc. Ou seja, multa com base no valor da transação, não é por diferença de base de cálculo, com base no valor da transação, percentuais que resultam em valores pré-determinados. Mundo afora, isso serve para quê? Para incentivar o cumprimento e passa a ser parte do objeto do settlement. Ou seja, quando você senta para negociar, você arruma a casa, eventualmente você consegue não pagar muitas dessas multas. A gente, sem ter a transação, essas multas passam a ser um risco de ônus substancial. E aí que entra, quando a gente olha o que é que está trazido, o que é que está contemplado para reduzir a incerteza, reduzir litigiosidade, a gente tem a possibilidade de uso de uma ferramenta, que é a ferramenta da consulta unilateral de preço de transferência, que é o Advanced Pricing Agreement, que é salutar, é saudável, uma excelente prática, mas mesmo mundo afora, o padrão de resolução de um APA chega a 2 anos. Então, quando a gente tem uma prática brasileira nova, e a gente tem uma equipe diminuta, e a gente tem tantas inseguranças com relação a tantos assuntos, a perspectiva é que vai se formar uma fila enorme. Nós vamos ter, provavelmente, centenas de contribuintes aguardando a resolução de APAs, que talvez saiam às dezenas, ano a ano, numa boa, assim, numa perspectiva otimista. A gente vai ter dezenas saindo a cada ano e centenas, pelo menos no início, sendo demandados. Então, pelo menos num período, a gente vai ter um período de incerteza, realmente, quanto ao tratamento de diversas situações, principalmente naquelas disposições específicas. Ou seja, é excelente a gente ter a previsão dos APAs, mas os APAs só, principalmente no ambiente brasileiro, e em qualquer outro, mas principalmente no ambiente brasileiro, não são suficientes para a gente reduzir, a gente garantir a certeza necessária. Por quê? Pelo sheer volume, pelo volume gigante que a gente vai ter. Temos, obviamente, referências, inclusive, a perspectiva é que sejam melhorados os procedimentos do lado da Receita para os procedimentos amigáveis? Temos. Só que você não tem procedimentos amigáveis para resolução bilateral sem o tratado. Então, enquanto a gente não tiver tratados com todos os países que nos importam ter, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, negociações interrompidas mais uma vez, porque o que seria o início de renegociação com base no Tratado do Reino Unido, esse que é mais compatível com o padrão OCDE, esse governo falou, não sei se eu quero esse modelo. Vamos dar um passo para trás, vamos repensar o que a gente quer fazer com nossos tratados. Então, na questão dos tratados, sem eu expandir a rede, eu não consigo assegurar preço de transferência. A maior função, eu diria, arrisco dizer, a maior função dos tratados hoje é dar segurança para questões de preço de transferência. Retenção na fonte, etc., muitos países unilateralmente já abrem mão. Agora, resolver preço de transferência é a grande utilidade dos tratados. Se a gente não tendo tratados, a gente não consegue ter essa ferramenta. Vamos ter, sim, e temos ainda altas expectativas quanto às medidas de simplificação, ou seja, o que é que, de fato, a gente pode esperar, diante de todos esses riscos aí de insegurança, litigiosidade. O que é que o Brasil pode fazer de mais curto prazo para diminuir o risco de litigiosidade? É investir, de fato, junto com a equipe técnica da OCDE, num bom sistema de safe harbors,
na norma infralegal. A gente já teve essa discussão extensivamente com a Receita, vamos ter que voltar mais uma vez no âmbito da IN, vamos perguntar hoje de novo, mas isso é o que a gente imagina que seja o caminho para, pelo menos, diminuir o volume de litígio que a gente acha que vai ter. Realmente, não dá para as nossas safe harbors serem somente para pequenos contribuintes, contribuintes com poucas transações controladas. Não dá. Tem que ser uma regra mais ampla. Não dá para ser somente para o contract manufacturer, para o equivalente à maquila. A gente precisa ter um pouco mais, talvez algo parecido com o Amount B do Pillar 1, alguma coisa assim. Algo um pouco mais abrangente para compensar a falta de outras ferramentas que nós não temos. Com isso, vamos trazer agora para a prática. Qual é a perspectiva? Se eu sou uma multinacional brasileira, qual é meu histórico? Meu histórico era esse aqui. Uma sede brasileira, várias outras operacionais aqui no Brasil, provavelmente uma trading lá fora, uma holdco lá fora, uma empresa com substância jurídica suficiente, substância econômica para ser legítima, para ter direito a usar tratados. Então, nada ilegítimo aqui. Mas a disparidade de normas de preço de transferência, o mismatch, fazia o quê? Com que eu pudesse ter exportações do Brasil intermediadas pela trading, trianguladas pela trading, aqui com um preço condizente com a legislação brasileira, só que abaixo do que seria se a legislação brasileira fosse arm's length, ou seja, um subfaturamento, sob a perspectiva OCDE. Por conta disso, nesses países holdings, cada um deles tem o seu sistema. Você conversa com a autoridade sobre preço de transferência, obtém um ruling dizendo: você concorda que as funções, ativos, riscos dessa empresa aqui são insuficientes para merecerem todo esse lucro? Você concorda que esse plus aqui, esse excesso de lucros, não pertence à sua jurisdição como lucro tributável? A maioria diz que sim, concordo, porque eles seguem os diretrizes do OCDE de preço de transferência. E cada um vai ter a sua solução para esse plus. Vai dizer, bom, para mim isso é uma contribuição de capital, como se fosse uma FAQ brasileiro, é um informal capital. Não, para mim é uma exclusão da base de cálculo. Cada uma vai ter o seu sistema. Mas o fato é, isso aqui sistemicamente é um subsídio à exportação brasileira em uma forma de BEPS, institucional, transparente. Transparente. Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Isso aqui vale para cada uma das empresas que tem esse modelo bilhões. Isso aqui acabou. Qual é a perspectiva? Ou essa empresa se brasileira mais e diz, olha, eu vou ter mais lucro no Brasil, sim, vou reprecificar minhas exportações, sim, e esse lucro aqui, agora eu vou procurar o que é que o Brasil me oferece para eu talvez ter uma alíquota efetiva menor, se é Sudene, se é Sudan, se é inovação tecnológica, se é subvenção, se é o que for. Ou então, não, na verdade, eu tenho tanta presença lá fora que eu quero pensar como pensam outras multinacionais antigas, gente grande. Quero pensar como gente grande. Então, quero ser multinacional também. Quero ser mais multinacional. Para ser mais multinacional, você tem as reestruturações. Basicamente, você teria que fazer aqui uma segregação entre a sede brasileira e agora não uma trading, mas eu chamo de subsede, e uma outra pessoa jurídica lá fora, no país mais adequado, que talvez não seja os mesmos, talvez não seja a Áustria, um país mais adequado para esse tipo de perfil funcional, você tem agora muito mais musculatura. Você tem funções DEMP, você tem outras funções e ativos estratégicos e gestão de riscos estratégicos. Então, essa é a possibilidade a ser considerada. Se você faz isso antes da vigência obrigatória da nova lei, essa migração de pessoas, esses lucros cessantes, não existem para fins brasileiros, não são considerados para a formação de nenhum fato gerador brasileiro. É simplesmente a transferência de pessoas. Na regra nova, esse tipo de mudança organizacional, que você redetermina as funções e atividades aqui e aqui, a gestão de riscos aqui e aqui, na regra OCDE e na MP nova, é uma reestruturação que você computa como se fosse um fundo de comércio saindo do Brasil para fora e tem que pagar imposto sobre isso. Tem um exit tax. O Brasil hoje não tem. Então, elas têm que considerar, ou deveriam considerar, essa reestruturação aqui. Como é que eu segrego a minha sede? Se eu conseguir, se for viável, se for eficiente, não só pela economia tributária, inclusive considerando que seja eficiente, desconsiderando a economia tributária. Se for eficiente para a expansão internacional, para a pesquisa internacional, para o que quer que seja, business. Se for eficiente eu segregar, ainda que seja traumático a segregação, eu deveria considerá-la, porque ela vai trazer esse efeito fiscal positivo.
Nesse aspecto, Romero, seria de fato reavaliar, reorganizar, né, as tarefas, os riscos, funções, né, os ativos, né? Exatamente. E aí, qual é o tipo de ferramenta que acaba cabendo aqui? Se você tem aqui funções do tipo que geram alto valor, muito possivelmente você vai acabar tendo que formar entre essas empresas uma estrutura contratual, talvez um cost contribution, talvez um cost sharing, talvez alguma outra forma de associação e complementariedade de funções que são previstas nas diretrizes, que estão previstas na MP. Então, a gente vai ter aqui uma situação econômica e jurídica diferente, que vai ter que ser adaptada para o Brasil também. E digo mais, o trauma eventual de você ter que segregar funções de sede, funções que estão na sede de uma empresa brasileira, diante do TBU brasileiro, perspectiva de reforma tributária, tributação de dividendos, talvez sem redução do IRPJ, o IRPJ com CS a 34%. Se você vai mexer aqui, você might as well considerar se não vale a pena fazer o contrário. Essa segregação representar uma inversão. Então, isso é o que as empresas multinacionais brasileiras, que no passado tinham esse subsídio estatal, né, agora eles precisam considerar. Vou me abrasileirar de vez ou vou me internacionalizar de vez? Quando a gente pensa nas multinacionais estrangeiras, eu segrego em dois grandes grupos, a simples e a complexa. A multinacional estrangeira simples tem muitas, é um volume de pessoa jurídica muito grande. Você tem uma distribuição, o produto se vende sozinho, é um produto de alta tecnologia, você não necessariamente vende direto para o consumidor, muitas vezes você vende business to business, algum varejo vende o seu produto, você vende para um hospital, enfim. Você tem uma série de situações onde as funções, atividades, os ativos do Brasil são rotineiros, são necessários, mas são rotineiros. É quase que despacho comercial. Então, essa situação aí tende a ser altamente facilitada. E se eu tenho também a possibilidade de produzir no Brasil, e produzir nessa situação de despacho, ou seja, produzir por encomenda, produzir por contrato, eu vou ter, sim, a possibilidade do Brasil passar a fazer parte de novas oportunidades nas cadeias de valor dos grupos multinacionais. Eu posso ter maquiladoras brasileiras, né? Eu tenho regimes, os RECOFs, etc. Eu não tinha TP. Então, agora, talvez eu consiga plugar situações de perfis funcionais simples, que eu não tenho grandes decisões, não tenho altos riscos assumidos pela empresa brasileira. Eu tenho cumprimento de ordens, eu sigo procedimentos. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o Brasil cabendo do lado direito do grupo. Todo grupo multinacional costuma, ou quase todo, ter algo assim. Ó. Você tem algumas poucas empresas que são o cérebro, e tem várias empresas que são os braços e as pernas. Então, o Brasil pode ser os braços e as pernas. Se o Brasil vai ser os braços e as pernas, e esse perfil funcional é simples, basta eu não cair, né, na vala das regras antielisivas brasileiras. Não posso estar pagando royalties para fora, não posso ter transação com um país que o Brasil considera paraíso fiscal, que caia fora da precificação exigida. Então, ainda para essas tem pegadinhas. Mas é mais fácil dar tudo certo para essas do que para as próximas. Para as próximas, eu tenho a situação da complexa. A complexa, se eu fizer muita força para fazê-la caber aqui, eu vou acabar descobrindo um animal que está aqui no meio. Descobrir alguém que tem algumas atividades, perfis ativos rotineiros e talvez alguns intangíveis, talvez alguns riscos tipicamente brasileiros, por condições econômicas específicas, por condições mercadológicas específicas, o que seja. Mas eu vou acabar tendo um animal bem esquisito aqui no meio. Então, se isso é o que acontece, eu vou ter aqui uma experiência brasileira de como fazer essa precificação, não necessariamente tendo comparáveis. Vou trazer comparáveis estrangeiros para uma situação híbrida. Vai ser difícil. Dá para fazer os ajustes? Dá. Fica bonito? Fica. Fica bom? Fica correto? Fica. O fisco vai entender? Provavelmente não. Então, a gente vai ter aqui uma dificuldade. Se você vai ter essa dificuldade, mesma coisa, e o might as well considerar. Então, não seria o caso do Brasil ser empreendedor, o Brasil ser um dos poucos países do mundo que empreende para o mercado brasileiro, assume o risco de vez, para isso ele talvez precise comprar ativos. Enfim, você tem aí uma outra consideração que você precisa fazer, que é, de novo, a minha multinacional brasileira grande e complexa, talvez tenha que ser gente grande dentro do grupo, né? Então, esses são os nossos takeaways. A gente vê que essas novas regras, elas visam esse alinhamento, elas conseguem esse alinhamento, em algumas situações não. Por isso, tantas emendas foram propostas, por isso a gente precisa fazer força para muitas delas realmente serem consideradas.
Por isso, a gente precisa estar muito próximo. Elas são principiológicas, são abertas, são complexas. A gente precisa estar muito próximo da Receita, na confecção da infralegal, da instrução normativa que vai vir em junho. Mas tudo isso acontecendo, e ainda assim, assumindo que o sistema funciona. Então, tem um sistema que funciona, não vai ter aquelas jabuticabas e jabutis, é um sistema que está redondo. Ainda assim, é complexo, e o Brasil é mais complexo ainda. A combinação do complexo da regra com o complexo do Brasil é receita de pólvora. Então, isso exige essa modelagem. Você precisa, antes de se deparar com a explosão, já antecipar quais são as alternativas. Então, se eu não fizer nada, qual vai ser meu perfil funcional? Onde é que eu vou cair? Vou ter comparáveis? Quão fácil e quão difícil vai ser a minha documentação? Quanto risco eu vou correr do fisco não entender o que eu faço? Então, se você chega à conclusão que você precisa fazer apenas, como o Horácio falou, algumas alterações táticas, eu vou mudar essa perna dessa transação, talvez mudar essa atividade, que aí vai ficar mais fácil o fisco entender o meu caso e vai ficar mais fácil para mim encontrar as comparáveis. Beleza, você não tem que fazer muita coisa. Se você estiver na situação que é a que a multinacional brasileira está, de que, olha, eu tenho um aumento de carga substancial, ou a multinacional inbound complexa, eu tenho um aumento de risco substancial, você tem que fazer a modelagem não só antecipando os efeitos de quem você é hoje, mas que reestruturações transformacionais você poderia fazer, porque você ainda pode. Né? Então, basicamente, nossa mensagem para hoje era essa. E acho que, Romero, e o time, que a gente sempre brinca, né? O time foi ontem, né? Ou é agora, né? Principalmente agora que a IN trouxe o prazo do Early Adoption, né? Para setembro. Então, vale a pena, né? Para que sejamos aptos a tomar essa decisão, que as empresas sejam aptas a tomar essa decisão, de fato, esse exercício é necessário. A gente né? entende o seguinte, o exercício, se você é simples, é um exercício difícil. Entendeu? Se você é complexo, é um edifício muito difícil e muito complexo. Então, ainda que você tenha uma situação que eu classifico como simples, você vai passar 2 ou 3 meses para saber onde pode estar o seu problema. Se você tem uma situação complexa, você vai passar 2 a 3 meses para entender o trabalho que você precisa fazer. Você vai passar 6 meses, 1 ano trabalhando para conseguir se qualificar para uma transformação daquele tipo. Por isso que o prazo é tão relevante. Por exemplo, por que é tão importante, além do aspecto de documentação, de multa, de compliance, que a efetividade e obrigatoriedade da norma não seja 2024? Porque os contribuintes precisam, principalmente aqueles muito complexos, precisam se preparar para saber que risco eles vão correr. E isso pode demandar, sim, mudanças de perfil funcional, não por planejamento, mas por mitigação de risco. E isso pode demandar mais do que 6 meses. E talvez a gente hoje, esse ano, só tenha 6 meses para a gente fazer isso. Então, mais uma razão para o trabalho começar ontem. Então, as empresas têm que começar a fazer essa consideração de impactos no perfil funcional atual e que mudanças táticas ou que mudanças estratégicas transformacionais precisam estar na mesa, independente de preconceito. Você vai ter uma que, nossa, isso aqui é muito difícil fazer, nunca vai acontecer se eu falar isso para meu headquarter, o pessoal vai me demitir. Não, não vai. Porque vai se você não imaginar o tamanho de problema que você vai ter. Então, se você conseguir imaginar o tamanho de problema que você vai ter e conseguir imaginar o tipo de solução que existe para esse problema, cabe aos acionistas, seja o acionista da empresa de capital aberto brasileira, seja o acionista, o headquarters, decidir. Eu quero entrar num projeto de alta complexidade, para isso eu preciso de mais tempo, preciso que o meu Government Relations trabalhe muito forte em Brasília para mudar a data de 2024 para 2025, para trabalhar 1 ano, para conseguir dizer, olha, eu consigo me transformar e consigo mitigar meu risco, ou consigo me transformar e consigo mitigar meu impacto. Então, basicamente, é esse o desafio, é isso interessante, essa é a oportunidade de crescimento organizacional e pessoal para todos nós que estamos aqui. É um momento único, é histórico, nunca teve um outro país como o Brasil adotando dessa maneira essas regras. Então, é uma enorme economia, enorme país, uma indústria antiga, contribuintes que trabalham aqui há 1 século, muitas vezes, e agora tendo algo que é transformacional, porque não é só tributário. O tributário é a consequência. Isso aqui é funcional, é modelo de negócios. Então, com isso, eu deixo o desafio para vocês. Muito obrigado. Obrigada.